trazer o Mink aqui para a gente conversar. Olá, Mink, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Miguel, boa noite, Henrique, boa noite quem nos assiste sempre aqui. Estamos com a combatividade elevada para enfrentar as guerras ensandecidas. Exatamente, Carlos Mink. E também para enfrentar, como disse agora há pouco o Rogério Correia, as chupetas voadoras, não é mesmo? Porque também. Agora... Também. Chupeta de drone. Sensacional. Eu estou gostando dessa história do Master porque, além de render jornalisticamente muita coisa, está rendendo uma sacanagem interminável. Eu estou rindo o dia inteiro dessa história, Miguel. Ô, Mink, só mudando um pouco de assunto, daqui a pouco a gente volta ao chupeta voador. Hoje o Trump ameaçou a Espanha, né? Falou que vai cortar negócios completamente com a Espanha, porque a Espanha não quer ajudar ele na guerra contra o Irã. E ele está realmente ensandecido, né? Ele quer atacar o mundo inteiro. Essa guerra no Irã já está dando uma merda federal, né? Desculpe o termo. O preço do gás cresceu chegou a subir 50% ontem e pode atrapalhar muito aí, sobretudo os países do Sudeste Asiático, que eles recebem quase todo o petróleo vem ali do Estreito de Hormuz. Mas o Trump não quer nem saber, né? Ele não se preocupa com ninguém, ele quer fazer a guerra. Mas como é que você está? Qual é a sua avaliação sobre essa guerra? Olha, eu concordo com a análise que o Trump é um ególatra. Eu acho que ele, entre as orelhas, ele tem uma bomba e uma pilha de dólares. A cabeça dele é dinheiro e poder militar. E acha que o mundo todo deve se curvar a ele. Mas isso não é bem assim. Ele está criando uma situação que ele achava que ia rapidamente derrubar o regime, como fez lá na Venezuela. Ele manteve o regime, mas criou uma situação meio de provocar algum tipo de acomodação pró-americana, pró-petróleo das empresas americanas. Só que a situação é diferente. Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma simpatia pela teocracia do Irã, mas achar que você vai resolver os problemas políticos de um país que não são poucos, bombardeando e matando, não é assim. Não é assim que isso funciona. Ele foi grosseiro com o representante da Alemanha, o ministro alemão, foi grosseiríssimo com a Inglaterra e ameaçou cortar as relações comerciais com a Espanha. Veja, a Espanha faz parte de um bloco, que é a União Europeia. Esse bloco, aliás, falhou, porque deveria ter negociado em conjunto e não deixar cada país negociar, que é o que o Trump gosta. Ele vai dividindo para reinar, né? Então, alguns países, por exemplo, Portugal tinha uma posição de não ceder a base e acabou cedendo, né? Uma base. A Espanha radicalizou, né? Aliás, o governo espanhol, que é do PS espanhol, sempre foi crítico às guerras do Trump. A França, que não embarcou na parte ofensiva, já está mandando um porta-aviões para lá. Então, eu acho que a Europa falhou, né? Porque como o Trump ameaça, sim, a Europa, ameaça a Groenlândia, a Europa não deveria permitir que o Trump ameaçasse cada país isoladamente. Agora, isso tem uma repercussão econômica e diplomática, ele não vai conseguir segurar muito tempo. Ele está impopular. Vai ter uma eleição em novembro, que muitos analistas dizem que ele vai perder uma das duas casas, provavelmente a Câmara, onde a diferença do número de cadeiras é muito pequena. Ele está fazendo algo que está aumentando a inflação. Outra coisa importante, até o MAGA, que é um movimento que sustenta ele, está dizendo que essa guerra é mais a favor de Israel do que a favor dos Estados Unidos. E eles estão dizendo Israel first, quer dizer, não Estados Unidos first. Em Israel, a população estava dividida em relação à faixa de Gaza. Mas no caso do Irã, como ele ameaça destruir Israel,
90% é favorável. Agora, nos Estados Unidos é diferente. A maior parte da população americana é contra a guerra. O Trump se elegeu dizendo que não iria começar nenhuma guerra. Ele começou e está aumentando a inflação. Onde é que isso vai dar? Desculpa. Exatamente. Inclusive, o preço da gasolina nos Estados Unidos hoje já explodiu. De ontem, nas últimas 48 horas, já explodiu aumentou para mais de $3 o galão. E o Trump fez um discurso recente dizendo que o preço lá estava $2, que era mentira. Enfim, né? Mas aqui no Brasil, você acha que essa guerra ela pode impactar alguma coisa aí na opinião pública brasileira? Você acha que o brasileiro vai mudar alguma coisa? Olha, veja bem, até agora, eu acho que o Lula e o governo estão adotando uma posição equilibrada. Claro, condeno a guerra, a posição tradicional da diplomacia brasileira é respeitar o direito internacional, ter soluções negociadas, né? Por outro lado, o Brasil se aproximou um pouco dos Estados Unidos na discussão do tarifaço, na discussão da química, e tem outros. Tinha uma reunião marcada para março, que vai passar seguramente para abril, entre o Lula e o Trump. Por enquanto, na nossa economia, a gente está se segurando. Eu espero, inclusive, que o nosso Banco Central continue mantendo o que anunciou de queda dos juros, porque uma coisa é uma inflação temporária. Uma guerra que vai durar, eu acho que menos do que 5 semanas, porque o tipo de reação que está acontecendo, né, problemas internacionais, não é só o petróleo, é o comércio, é a aviação. Isso tudo está no colo do Trump. Embora a motivação maior da guerra, eu tenho entendido que partiu do Netanyahu, de Israel. Mas o Trump entrou de tal maneira que virou a guerra dele. E essa guerra tem consequências que as pessoas ficam falando só do petróleo. Não é só o petróleo. É muita coisa, né? São as bolsas do mundo inteiro, a aviação, quantos milhares de voos. Isso. E o Irã, ele está jogando na defesa, porque ele sabe que não vai ganhar essa guerra, o objetivo dele é sobreviver, postergar ao máximo o desenlace e, de qualquer maneira, forçar os Estados Unidos a dizer, não, então agora vamos negociar. E, claro, o Irã está enfraquecido, sem dúvida. Mas, então, eu acho que se a eleição fosse hoje, o Trump ia perder. Então, acho que a guerra não vai durar 5 semanas. No Brasil, por enquanto, claro, hoje a Bolsa caiu, o dólar subiu, mas a Bolsa tinha subido muito. Então, mesmo caindo, está no nível. O dólar tinha caído muito, mesmo aumentando. Agora, nós temos reserva de petróleo, as ações da Petrobras se valorizaram. É claro que para o Brasil interessa acabar logo essa guerra, por todas as razões e mais um pouco. O Brasil é contra as guerras e o Lula está falando isso de uma forma... Hoje ele falou, enquanto o mundo está discutindo morte, o Brasil está discutindo paz e desenvolvimento e combate à fome. Ele está numa linha não agressiva de confrontação, mas está numa linha de, olha, não concordo com isso, mas não fica deitando palavrório contra os Estados Unidos, eu acho que também não era o caso. Agora, eu acho que ele não vai segurar a guerra esse tempo todo que ele está dizendo. Não vai segurar. E eu acho que o desenlace vai ser a retomada da negociação, porque o regime não vai cair, vai se enfraquecer muito. Infelizmente, no meu ponto de vista, a população, as mulheres, os comerciantes, os jovens que foram para as ruas e foram massacrados, dizem, diga-se passagem, todo mundo viu, eles não têm uma organização, uma unidade para ocupar o lugar dessa teocracia. Eu digo infelizmente, porque o certo seria se tivesse uma oposição democrática, equilibrada, com mulheres, comércio, jovens, universidade, e aproveitando essa fraqueza, eu acho que o Trump, inclusive, cometeu um erro grave. Quando essa turma estava começando a ser massacrada, ele falou,
vai todo mundo para a rua, que a tropa, que a cavalaria está chegando. Só que a cavalaria não chegou e o pessoal, a Guarda Revolucionária, meteu bala, metralhadora no meio da... Então, eu acho que depois desse alarme falso que ele deu, que o pessoal se animou e foram dizimados, infelizmente, a oposição não está com consistência para assumir um regime democrático. Então, é uma situação muito complexa, a Europa dividida, o Trump enfraquecido, mas ensandecido, né? O Brasil, eu acho que está equilibrado. Então, vamos torcer para essa guerra acabar, a economia retomar, os juros cair e o nosso Lula ganhar a eleição, que é o que a gente mais precisa. Perfeito. Mink, tem aqui um superchat, tem uns outros também, tá, gente? Que eu tô pulando agora, mas volto depois, que é por causa daquela pauta do Nicolas. Então a gente daqui a pouco retoma essa de agora, que diz assim, Mink, o intuito do Trump é asfixiar a China, diz o Diego Santos. O que você considera sobre isso? De fato, realmente, ao fim e ao cabo, ele quer botar a China contra a parede, né? Não só isso, você sabe que esse petróleo que passa pelo estreito, a maior parte é para a China. Né? Tem para outros países também, para a Índia, etc. Eles vão ter Coreia do Sul, Japão, toda aquela... Exatamente. Coreia do Sul, Japão. Eu acho que a China também está tomando uma posição equilibrada, porque eles não podem dizer, não, então vamos entrar nessa guerra, vamos partir... Olha, a China foi, inclusive, os chineses, eles pensam a longo prazo. Não é à toa que tem tantos anos de civilização e estão crescendo tanto. Né? Vocês viram aquelas informações? Eu li no jornal há 2 dias atrás, os Estados Unidos perdeu a liderança para a China em energia, em comunicação, em infraestrutura. Está perdendo, porque enquanto os Estados Unidos está no tarifaço, a China está lutando contra as universidades, expulsando pesquisadores estrangeiros. A China está se beneficiando dessa caça às bruxas contra a cultura, a universidade, a intelectualidade, digna da Idade Média. Então, o que acontece, por exemplo, você vê que a China é prudente. Tinha antes, no exercício conjunto, China, Rússia, Irã, naqueles mares próximos. Nesse último exercício, a China não participou. Por outro lado, a China forneceu armamento para o Irã. Mas a China está na dela. Ela está esperando para a China, quanto mais os Estados Unidos se desgastar, melhor é. Então, ela jogando parada, ela se fortalece. Os Estados Unidos está brigando com a Europa, está gastando dinheiro, está aumentando a inflação, Trump é um boquiroto, cada dia já diz que vai invadir Cuba, cada dia é uma coisa, parece aquele jogo War, né? Cada dia quer botar o exército em algum lugar, ele realmente se acha o senhor da guerra e o dono do mundo. Então, eu acho que os chineses estão naquela história lá, do alto da sua muralha e da sua experiência milenar, né? Estão comendo de palitinho, esperando o outro se enterrar e eles avançarem em áreas da ciência, do comércio, da infraestrutura. Eu acho que essa é a tática chinesa inteligente. Muito bem. Mink, voltando aqui para a pauta aqui nacional, para a política brasileira, a gente estava discutindo aqui um pouco antes de você entrar, esse escândalo envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira, que ele usou mais de 10 vezes durante a campanha do Jair Bolsonaro um jatinho que pertencia ao banqueiro Daniel Vorcaro, né? Meu filho, é uma vergonha. Ele é um moralista de plantão, o que interessa a ele. Aí tudo que a gente estava até encontrando aqui uns nomes, né? Chupetinha Air, nas asas do Banco Master. O que você acha desse slogan aí? Ô Miguel, eu me lembro de um samba antigo do Paulinho da Viola, o Henrique deve conhecer também, que ele tem uma hora que ele fala assim: você não passa de um falso moralista, né? Você condena o que a moçada anda fazendo, mas na escura você faz isso, aquilo e aquilo outro. É um samba bem antigo do Paulinho da Viola, que fala assim, olha, você condena a moçada, mas eu conheço os seus segredos e não vou, ou melhor, eu conheço os teus defeitos e não vou fazer segredo, não. Você não passa de um falso moralista. Eu acho que isso cai muito bem para o Chupetão aí. E o caso interessante do Chupetão, Mink, é que depois que ele foi desmascarado, e isso veio à tona,
No próprio vídeo de defesa dele, que ele gravou hoje de 5 minutos, ele reitera todas as acusações no âmbito do caso Bolsomaster. Ele reitera todas as acusações de novo contra o Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre, o Lula, o Lewandowski, o Toffoli. Ele acusa todo mundo de novo. Só que no caso dele, ele diz que não, que ali é perseguição, eu sou um sujeito inocente, a culpa é do PT, é da esquerda, é dessa imprensa suja, porque o Lula está perdendo popularidade, então eu, como sou um cara de sucesso, viro alvo. Mink, eu queria saber como o Chupeta foi parar dentro do avião do Vorcaro. Eu só queria que ele respondesse isso. E tantas vezes, né? E pelo visto não foi por acaso. E tantas vezes no avião implica uma certa intimidade, e eu diria uma certa cumplicidade. Eu acho que essa turma está muito enredada nisso. E eles usam a tática da metralhadora giratória, que é o que ele faz, né? Ele, ao jogar no ventilador, né, ele acaba se escorando nessa ideia. Eu sou o acusador. Mas agora que ele virou uma vidraça aérea, eu acho que a situação dele se complica bastante. Porque é claro que as redes todas da esquerda, o pessoal independente, os nossos artistas, não vão deixar barato. Porque ele satanizou os nossos cantores da MPB, satanizou a universidade, satanizou os LGBTs, satanizou todo mundo. E agora apareceu o chupetão voador. Eu acho que isso não vai sair barato para ele, não. Eu tenho essa impressão também, e lembra bastante o caso do Sóstenes, né, que é aí do Rio de Janeiro. Verdade, exatamente. Apareceu aquela dinheirama e depois ele correu atrás de vender um apartamento que ele não tinha vendido ainda, para tentar consertar e explicar o inexplicável. Mas só que, como você bem lembrou, Henrique, a bola dele baixou. Você não tem visto ele falar grande coisa. Sumiu, desapareceu. Ele está rouco de tanto ouvir. Tem aqui só para a gente comentar, tem um vídeo aqui do deputado Otônio de Paula, que ele faz uns comentários. O Otônio de Paula está fazendo um rebrand, está tentando um rebrand aí interessante. É um vídeo de um minuto que ele fala sobre a CPMI do INSS. Aí uma oportunidade de a gente comentar, ele traz algumas informações. Coloca aí, por favor, Gui. Quero fazer um apelo ao meu amigo particular, senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Foi aprovado, depois de muito tumulto, a quebra do sigilo do Lulinha. Todo mundo sabe disso. Agora, é necessário que haja imparcialidade na condução da CPMI do INSS, que é uma característica do senador Carlos Viana. Portanto, é necessário que se vote a quebra do sigilo da Clava Forte Bank, a convocação de Valadão, a convocação da senhora Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório do senador Flávio Bolsonaro, a quebra de sigilo do escritório do senador Flávio Bolsonaro, a convocação de Roberto Campos, a convocação de Cláudio Castro, só mais 30 segundos, a convocação de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Não dá para passar pano, não dá para passar pano. O povo brasileiro quer saber a verdade, tanto de um lado quanto do outro, porque essa roubalheira não começou nesse governo, essa roubalheira começou lá atrás, e o povo brasileiro quer saber a verdade de quem roubou aposentados e pensionistas. Muito bom, hein? O Otônio de Paula, ele tem essa voz, ele lembra aqueles locutores que minha mãe ouvia na minha infância, ela ouvia na Rádio AM nos anos 80. É verdade. E ele me dá uma aflição. Porque, Rádio Nacional. Isso, exatamente. Rádio Tupi, Antena 1. Só que assim, ele me dá uma aflição, porque eu nunca sei se ele é fã ou hater. Eu nunca sei se ele está atacando o governo, ou se ele está defendendo, ou se ele está defendendo os bolsonaristas e atacando. Não, porque ele já foi de tudo. Ele já foi de tudo. Ele já foi bolsonarista, ele já foi de esquerda, ele já foi tudo, Otônio. Já foi tudo.
Não, mas agora ele está numa vibe boa. Agora ele está no momento, está numa brisa boa. No momento. O pai dele era... O Mico, o pai do Antônio de Paula, que era também, se chamava Antônio de Paula. Era deputado conosco, morreu. Era cantor gospel. Ele herdou essa voz de cantor, ele herdou do pai, era um cantor famoso. Deve ser isso. O Otônio é locutor? Esse aí, o filho? De rádio? Eu não estou lembrando se ele é locutor, mas deve ter sido, ele tem uma voz... Porque toda vez que ele fala, ele me parece uma rádio AM dos anos 80, impressionante. Mas deixa eu voltar para o que ele disse, como disse o Miguel, para a gente analisar um pouquinho. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a PF pediu para o STF a quebra do sigilo do Lulinha. A PF, a Polícia Federal. E um ministro concedeu. Então, essa quebra de sigilo já estava dada. A gente aqui não sabia, foi dada no final de janeiro. Agora, isso desmonta um bocado a tese de vários, inclusive do próprio presidente do Senado, alguns ministros do STF, que falam: a gente está chateado com Lula porque a Polícia Federal foi lá bater na porta lá do Amapá para ver lá aquele fundo de pensão que também botou dinheiro no Master. Pessoal, se o Lula mandasse na Polícia Federal, como essa turma disse, a Polícia Federal ia pedir a quebra do sigilo do filho dele. Quem tentou controlar a Polícia Federal foi o Bolsonaro, naquela reunião que ele disse: olha, eu quero botar uma pessoa minha para não perseguirem minha família e meus amigos. Naquela época, o Moro se afastou dele. Depois voltou e está subserviente para o lado de lá, do bolsonarismo. Agora, todo mundo lembra que quem quis controlar a Polícia Federal para defender a família explicitamente foi o Bolsovírus. Claro, foi filmado e passado em rede nacional. A PF pediu a quebra de sigilo e o Lula falou: olha, se meu filho tiver problema, ele vai responder por isso, tem que ser investigado. Eu achei uma fala boa do Lula, diferente da fala do Bolsonaro, que queria controlar a polícia exatamente para não investigar as rachadinhas do Flávio, os chocolates, né? Os imóveis comprados com dinheiro vivo, mansão comprada com dinheiro vivo, 6 milhões. Então, eu acho que isso já mostra um diferencial que nós da esquerda devemos deixar isso muito claro e muito explícito. Agora, a fala do Ottoni teve um lado bem interessante. Ele listou 6 ou 7 pessoas que teriam que ter o sigilo quebrado, porque essas sim são sócias, são ajudantes, participaram diretamente, estão ligadas a organizações que comprovadamente estão metidas no escândalo de roubo do dinheirinho dos aposentados. Então, realmente, são 2 pesos e 2 medidas. Quebrar o sigilo do Lulinha, não vejo problema, a Polícia Federal já tinha pedido, o Supremo já tinha dado. A questão é por que não quebrar o sigilo de pessoas que, 50 vezes mais que o Lulinha, têm comprovadamente... Qual é a justificativa que eles dão para não colocar em votação a quebra de sigilo ou a convocação dessas pessoas que o Ottoni bem explicou? Nenhuma explicação. Esse é o ponto. Pois é. O Mink, um pouco sobre as eleições no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que você está vendo agora que houve essa definição pelo Douglas Rua. Ele é deputado estadual, você conhece ele? Sim. Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que a direita ela se organizou bem, do ponto de vista dela. Isso é uma preocupação para nós da esquerda, que vamos derrotá-la. Se organizou bem, porque escolheu o Douglas Ruas, que é de São Gonçalo, é forte lá. Escolheu, para governador. Escolheu para vice aquele lá de Nova Iguaçu, que no passado, como é que chama? O do PP, vice-governador escolhido. Vamos lembrar o nome dele daqui a pouco. E escolheu para o Senado, né, pessoas de áreas diferentes. O Canela, que é de Belfor Roxo, e o outro candidato a senador é o próprio Cláudio Castro, que estava lá embaixo,
e depois daquela mortandade subiu, ganhou 2 milhões de seguidores e subiu 10 pontos no Ibope. Então, eles, dentro dos problemas que eles têm, que não são poucos, vamos ficar de olho agora no dia 10, que volta o processo do Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar no TSE. E agora, lembrando que o Rodrigo Bacelar já foi indiciado pela PF por conexão direta e está no comando político de apoio ao Comando Vermelho. Eu digo que aqui no TRE eles tinham se safado por 4-3, ou seja, uma palha. A previsão, quem vai julgar no TSE são os ministros, portanto não são, obviamente, os que julgaram aqui, né, que eram desembargadores. A previsão era um placar semelhante a favor deles. Depois que o Bacelar se enrolou completamente, pessoas que eu conheço e que muito mais do que eu acompanham Brasília, o TSE, estão falando de um placar 5-2 contrário a eles. Por quê? Porque o Bacelar, nesse caso, ele é irmão siamês do Cláudio Castro. Então, ele arrasta o Cláudio Castro para baixo, porque os dois estão juntos. Imagina, Miguel, se você é um ministro que vai julgar esse caso e você estava em dúvida. Não, realmente, os caras pegaram CEPERJ, contrataram 26 mil pessoas pagando na boca do caixa sem concurso para fins eleitorais. Maior escândalo eleitoral que a gente conhece aqui. Olha que eu sou antigo nisso. Você está em dúvida. Não, mas ele ganhou em primeiro turno do Marcelo Freixo, será que isso realmente ia influir? Você estava numa coluna do meio. Aí você começa a ver como o Cláudio Bacelar, que é o irmão gêmeo dele, sócio siamês, como é que ele está enredado no Comando Vermelho. Aí, se você estava em dúvida, para que lado vai teu voto? Vai para a condenação. Então, eles estão muito nervosos por causa disso. Mas, tirando esse fator, que não é desprezível, eles estão num nervosismo que eu vou te contar. Mas, tirando esse fator, eles montaram uma chapa poderosa, que junta Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfor Roxo e o Cláudio Castro, que, com essa matança, antes do julgamento agora do dia 10, deu uma subida poderosa. Por outro lado, o Eduardo Paes, que é o nosso candidato da esquerda, do centro-esquerda, ele acabou, estava meio na coluna do meio, agora declarou claramente que vai fazer a campanha do Lula. E fez as pazes com André Siciliano, meu companheiro, foi presidente da LERJ, para mim o melhor presidente que a LERJ já teve, e que estavam atritados, fizeram as pazes, o que é bom. E ele escolheu para vice dele a irmã do Washington Reis, que é um bolsonarista e que vai fazer a campanha do Bolsonaro. Para nós da esquerda, isso é um constrangimento. Para a cabeça do Eduardo Paes, isso se entende da seguinte maneira: ele está sendo completamente pragmático. Eu entendo isso, mas eu confesso que isso me causa problema. Qual é o raciocínio dele? Essa eleição vai ter 2 turnos, a esquerda, no segundo turno, vai votar em quem? Vai votar no Douglas Ruas ou no Eduardo Paes? Claro que vai votar no Eduardo Paes. Então, o raciocínio dele é o seguinte: a esquerda eu já tenho. A quem eu tenho que bajular? A direita. Aí ele foi para lá demais. Chegou no bolsonarismo de Caxias, onde falsificaram as vacinas lá do Bolsonaro e família. Quer dizer, ele não foi pouco. Pegou uma que é evangélica, que é a irmã do Washington Reis, que preside o MDB. Então, ele pegou um lado que ele não tinha. O raciocínio não é ideológico, é contas de mercearia, né? Eu entendo o raciocínio dele. É claro que para nós, eu que sou um adversário ferrenho do bolsonarismo e do próprio Washington Reis, que, aliás, está condenado por crime ambiental, ainda por cima, aterrou os manguezais lá de Caxias, para mim é uma situação sempre constrangedora. Mas eu confesso, vou votar no Eduardo Paes, vou botar um pregador para essa vice que ele arrumou, um pregador no nariz, e vou votar para ajudar o Lula e derrotar o Bolsonaro. Então, esse é o quadro que a gente tem, um quadro pantanoso. Aguardemos o dia 10, que eu acho que vem novidade por aí. Agora, Mink, a gente não tem mais tempo, mas eu acho que em 1 minutinho você consegue aí dar uma resposta. Isso tudo que você explicou agora, na prática, na tua visão,
prejudica o palanque do presidente Lula no Rio de Janeiro, no Estado, sobretudo com aquela missão que a gente sabe que tem, que é de fazer o Lula vencer no Rio de Janeiro, coisa que já não ocorreu na última eleição. Isso condena esse desejo, esse objetivo ou não? Eu acho que não, pelo seguinte. O Eduardo Paes é muito esperto. Ele vai estar no palanque do Lula. E ele vai ganhar a eleição. Isso é bom para o Lula. Ainda não está definida a chapa dos senadores. A que está mais certa até agora é a Benedita. O próprio Molon, que era candidato, não é mais candidato ao Senado. Então, há uma tendência da esquerda e da centro-esquerda apoiarem a Benedita. O outro candidato dessa chapa de esquerda e centro-esquerda não foi definido. Mas o Eduardo Paes ele tem avançado no interior. Vou dar um exemplo. Macaé, o prefeito vai declarar, já declarou o apoio a ele. Né? Tem pessoas que eu vejo da Assembleia, pessoas até mais conservadoras, que são do bloco governista, que estão cogitando ir para o PSD do Eduardo Paes. Eu não vou dizer os nomes, porque não me autorizaram, mas me disseram que sim, que vão passar para o lado de lá pelo menos 5 deputados da base do Cláudio Castro. Por quê? Porque não estão confortáveis, estão sem espaço e estão vendo que o Lula está crescendo em áreas populares e eles gostariam, eles são aquele setor que gostaria que o candidato fosse o Tarcísio. Não se sentem confortáveis porque sabem o que o Flávio fez aqui. Conhecem a rachadinha, conhecem o chocolate. Então, eu acho que a esperteza do Eduardo, do Paes, que às vezes me incomoda, eu acho que acaba beneficiando o Lula, porque ele vai ter um palanque fortíssimo, vencedor, e quando você tem a ideia que um palanque é vencedor, ele acaba atraindo. E esse poder de atração mina as bases do Flávio Bolsonaro, aqui onde nasceu esse estupor do bolsonarismo. Mink, muito obrigado, então, pela entrevista. Boa semana para você e a gente se vê em breve. Boa noite para vocês. Olha, semana passada aprovei uma lei bacana de defesa do Rio Preto, na área que você conhece lá, de Visconde Mauá, chegando até Três Rios, e amanhã vou aprovar outra lei bacana de substituição em todas as escolas dos pratos e copos descartáveis por pratos e copos reutilizáveis. Quando você diz que uma coisa é descartável, você diz que o meio ambiente é uma lata de lixo. Então, apesar do bolsonarismo, a gente vai avançando por aqui, por ali, e preparando a campanha do nosso Lulinha para presidente. Que bom, Mink. Que bom. Fiquei feliz com isso que você falou. Isso é porque uma coisa que mais me incomoda no mundo, no Brasil, sobretudo, porque aqui que tem a gente tem uma cultura de lixo ainda muito atrasada, é a quantidade de plástico na rua, lixo de plástico. Aquilo me entristece muito. Entendeu? Dá vontade de sair catando tudo. É verdade. Mas é isso aí. Valeu, obrigado, turma. Um abraço soberano e biodiverso para vocês.